Bom dia a todos. Eu sou a Amanda Seymour e a gente hoje está aqui com o pessoal do Conectados. Estamos com uma convidada que eu particularmente sou fã, admiro bastante. Estamos aqui com a Letícia Sugai. Eu vou ler, gente, o currículo dela, porque até Marília Gabriela lê, então também vou ler, porque o currículo dela é grande. A Letícia, ela é sócia da Veritas, é sócia da empresa Gordion, é presidente do IPACOM e criadora do movimento Integridade Sempre Vale a Pena. Letícia, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente. E eu já vou começar, já vou embarcar na primeira pergunta, tá? Letícia, o que é ética para você? E você fala bastante de integridade, né? Então, ética e integridade são a mesma coisa? Vamos lá. Rapidinho, então, também obrigada pelo convite de vocês. A honra é minha de poder conversar com profissionais tão brilhantes. Eu também admiro muito o trabalho que vocês têm feito de disseminação do tema. Acho que nós estamos aí conectados também pelo compliance, a fim de levar essa mensagem para cada vez mais pessoas entendendo a importância do tema. Bom, vamos lá. Ética, na minha visão, e eu vou recorrer aqui a um professor que eu consumo muito conteúdo, que é Leandro Carnal, e ele tem já estudos mais históricos e filosóficos avançados do que os meus, mas no conceito de entender o limite do campo alheio. Então, essa interação com o outro, até onde o que eu estou fazendo é correto para esse outro limite. Então, quando a gente fala de ética, até lembrando da etiqueta, que é a pequena ética, que foi criada justamente para reger ou doutrinar de melhor forma a inter-relação entre as pessoas, né, de modos à mesa, de como interagir socialmente, para garantir que esses limites de campos alheios também sejam melhor respeitados. Esse grande exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro e se perguntar: o que eu estou fazendo é correto? É correto para a minha entidade, para a minha instituição e para o outro indivíduo com quem eu estou interagindo? E a integridade, ela fala sobre essa conduta íntegra, sobre esse ser humano indissociável que, diante dessas tentações e racionalizações, percebe a importância de manter o caminho da integridade, ou seja, de se indissociar dessa conduta ética. Então, o que eu diria de principal diferença entre esses dois conceitos é que a ética tem principalmente essa relação com o outro. Você pensar se o que você está fazendo infringe, por acaso, algum limite desse terceiro. E a integridade olha mais para si. Você, diante das suas condutas, com o seu comportamento, se lembrando aqui do tema e do nosso lema, né, que integridade vale a pena, para atingir o fim ético. Então, eu vejo que são semelhantes, eles caminham juntos, mas tem essa diferença entre relacionamentos, digamos assim. Maravilha. E Letícia, depois de você dar essa introdução dos conceitos, como é que você trata isso no dia a dia, nas empresas? Como é que você dissemina realmente essa ideia do que é ética, do que é ser íntegro dentro das organizações? Ok. Bom, a minha área de formação acadêmica é administração, é gestão, né? Então eu gosto muito de olhar para a coisa da cultura. Eu também ouço muitas pessoas falando sobre cultura corporativa, cultura de compliance, e tenho feito cada vez mais exposições tentando destrinchar um pouco mais do que se trata então uma cultura. Vamos olhar para os elementos que formam isso para então entender como que nós seremos mais assertivos e efetivos ao falar de um tema que ainda é um pouco distante da realidade corporativa e ter aplicabilidade prática com reversão de resultado. Uma cultura, seja individual ou corporativa, é formada por diversos elementos, mas antes dela ainda tem as rotinas. Imagino que vocês aqui têm rotinas de semanalmente ou quinzenalmente gravarem esses conteúdos do Conectados. E isso é formado com base nos princípios que vocês têm, nos valores, hábitos, crenças e comportamentos. São esses os elementos que conduzem à formação das rotinas e essas pequenas rotinas criam a cultura da instituição que vocês bem formaram, do Conectados. Então essa cultura de compliance que hoje permeia a vida de vocês vem lá de um seio familiar, geralmente do primeiro círculo social ao qual vocês tiveram acesso, todos nós aqui, né? Dentro das nossas famílias. Depois, o segundo local onde talvez nós tenhamos essa melhor oportunidade de desenvolver ou reforçar uma cultura é numa instituição. Porque a gente sai geralmente da nossa família e vai para uma escola, depois entra numa faculdade, depois começa a trabalhar numa empresa. Então, a cultura individual que nós temos influencia essas instituições e, ao mesmo tempo, a cultura das instituições nos influencia. É uma via de mão dupla. Então, se nós estamos falando de um caminho para persuadir uma mudança cultural, porque
a luta pela integridade, pela ética nada mais é do que isso, né? Não é, vocês sabem muito bem, não é só colocar no papel e instituir, é fazer com que as pessoas entendam que são parte, são pertencentes a esse processo de transformação. Nós temos que olhar justamente para esses 6 elementos, para esses formadores de rotina, olhar para atacar os princípios, os valores, e são mudanças muito intrínsecas, muito profundas, porque lembrem, a gente vai se deparar com cidadãos de 25, 30, 60, 70 anos com mindsets formados, arraigados há muito tempo. Como é que a gente tenta convencê-los, para aqueles que ainda talvez não acreditem tanto, né, que esse mecanismo vale a pena no final do dia, e reverterem alguns comportamentos? Aí vamos responder a tua pergunta. Desculpa essa introdução meio longa, mas é porque olhar para isso no âmbito corporativo é mesmo complexo. Essa mudança cultural, ela tem 3 pilares de transformação. O primeiro deles é a pessoa se sentir pertencente ao processo. Então aqui, materializando, tangibilizando isso, é fazer o quê? Dentro das entrevistas, vamos falar da estrutura de um programa de compliance como um todo. A gente tem uma etapa de análise de riscos corporativos. Essa terceira etapa nos pilares, mas é a primeira etapa que talvez nos possibilite ter uma maior troca com as pessoas, porque nós temos a possibilidade de ouvi-las, de chamá-las para entrevistas, de dizer, me conta quais são as percepções que você tem em relação às possíveis não conformidades desse negócio. E eu mesma já ouvi alguns depoimentos no sentido de, poxa, que bom que vocês chegaram, porque eu estava querendo falar isso para alguém e não sabia como fazer ou para quem falar. Então, nesse primeiro momento de engajamento, de ouvir as pessoas nessa fase específica, a gente tem essa possibilidade de envolvê-las. Ouça as pessoas, deixe que elas tragam os seus relatos e, se possível, se houver plausibilidade, aplicabilidade, aplique isso depois nos instrumentos, no código, para fazer reverberar aquilo de sugestão que essas pessoas trouxeram. Não tem nada melhor do que ver o seu dedo na construção de um trabalho e se sentir pertencente àquilo. Na fase de comunicação e treinamento, tem essa mesma oportunidade de ouvir as pessoas. E eu critico, às vezes, quem acha que o treinamento é só uma palestra, e gosto muito dos conteúdos da Carla, porque ela vem assertiva nesse sentido de ser fácil de entender. Tem que dar tangibilidade para as pessoas e tem que permitir que elas voltem. É uma via de mão dupla, não esqueça essa transformação cultural. E esses treinamentos, esses workshops permitem. A palestra, muitas vezes, ela só vai, não vem. Então, nessa outra fase também, essa sensação de pertencimento, de co-construção, de eu faço parte desse processo, portanto, vou cuidar para que no futuro seja bem vigiado no bom sentido por mim também. O segundo momento de transformação cultural é que as pessoas precisam se sentir capazes de executar aquilo. Então não adianta nós virmos com instrumentos burocráticos, códigos ou políticas extremamente complexos que não falem na ponta o linguajar ou não denotem as situações que essas pessoas nos trouxeram. E a terceira coisa é que elas têm que entender que aquilo faça sentido para a vida delas, que haja valor, existe essa percepção de valor na mudança. Que aqui a gente fala aí da parte mais difícil, talvez, da reversão do mindset, dos valores, das crenças e dos comportamentos. O comportamento às vezes é mecânico, não racionalizado, mas os valores são muito mais profundos. Então, como facilitar isso na vida da empresa? É dando acessibilidade, é envolvendo as pessoas, é com linguajar fácil, é justificando filosófica, histórica ou praticamente que a ética vale a pena no final do dia por você se transformar num ser humano mais feliz, inclusive, a gente faz esses paralelos às vezes. E nesse mundo novo que a gente vive aí, mais conectado, Klaus Schwab, que é um grande estrategista, já diz, a nossa capacidade tem que ser de resiliência, de adaptação para os novos negócios que chegam. E nada melhor, talvez, do que esse momento de pandemia para testar a nossa resiliência, a nossa capacidade de adaptação. Então, são alguns dos elementos que eu utilizo, tentando dar mais proximidade de um tema que é inerente ao dia a dia das pessoas, elas só não percebem muitas vezes. É tirar esse véu que cobre alguma imagem ou deixa um pouco mais nebulosa, mas que está ali, está sempre presente. Nós só precisamos dar um pouco mais de acesso e fazer com que as pessoas vejam com as nossas lentes do que se trata o compliance. É pertinente ao dia a dia de todos nós. Uau, que aula, né? Foi uma resposta realmente super completa. Muito obrigada, Letícia. Agora é o seguinte, né? Quem te acompanha nas redes sociais
ver que você está sempre engajada em projetos sociais. Recentemente você abriu uma vaga, algumas vagas, para que algumas outras pessoas também pudessem participar desse projeto. Imagino que a procura tenha sido imensa, mas o que a gente quer saber é como surgiu essa ideia de abrir vagas para esse trabalho voluntário em compliance. Ok, obrigada pela pergunta, porque me oportuniza falar sobre algo que nem sempre eu consigo falar, mas é muito importante para mim. Eu comecei o meu trabalho em compliance numa instituição do terceiro setor, que é o Observatório Social do Brasil. Então, lá atrás, eu bati na porta deles, eu estava estudando ainda. Eu já fazia algumas coisas de compliance na prática na minha outra empresa, mas comecei a fazer os cursos mesmo em 2016. E aí eu fui atrás deles por recomendação de um mentor que estava me assessorando à época e disse, olha, eu estou aprendendo a fazer isso, vocês poderiam me abrir as portas? A gente faz uma parceria aqui eu implemento gratuitamente, vocês sabem, estão cientes de que é um aprendizado para mim, não vou cobrar nada, em troca, em contrapartida, vocês divulgam a nossa marca, né, da nossa empresa, da minha empresa, falo nossa, mas era só eu, né, que tinha acabado de ser aberta. E eles, assim, mais ousados ainda, disseram, ok, vamos lá, a gente faz. Então, eu sinto, assim, que não só por eles terem me aberto a primeira grande porta, que hoje me oportuniza ter um pouco mais de capilaridade, porque foi em função muito deles que eu pude gravar os primeiros cursos, fazer as primeiras palestras, porque eles têm um alcance nacional, né? Eu sinto essa obrigação de devolver um pouco para a sociedade, não só por conta deles, mas pela condição que eu sempre tive de ter acesso a uma boa educação, de ter acesso a recursos, de ter uma família que sempre me apoiou nas coisas de que eu precisei, de devolver para a sociedade um pouco disso. Nós sabemos o tanto que o compliance é fundamental em instituições de todos os setores, de primeiro, segundo e terceiro, mas que muitas vezes o terceiro setor não tem condições de arcar com esse tipo de investimento. Mas precisa, porque está sujeito a riscos referentes às doações, aos patrocínios, a militâncias político-partidárias, conflitos de interesses, vocês sabem também como que funciona. E quando eles me abriram as portas, até hoje nós temos essa parceria, eu falei, poxa, acho que seria um dever cívico, até social, eu tendo essa condição de poder, primeiro, abrir as portas para que essas instituições recebam esse tipo de trabalho e percebam a importância, porque, por outro lado, dos doadores, nós temos grandes empresas, muitas vezes, né, mantendo essas ONGs ou essas associações. E do outro, eu também recebo muitos pedidos de pessoas que querem vir trabalhar conosco, muitos envios de currículos. Eu sei que é um mercado que está em expansão, eu faço o possível para tentar ajudar as pessoas, desde, agora já não mais conversas presenciais, mas no fim de semana, muitas vezes eu atendo as pessoas remotamente, né, converso assim durante uma hora e tanto para tirar dúvida, conversar sobre a vida, tentar auxiliar de alguma forma. Então, tentando convergir essas duas demandas que eu vejo no mercado, de necessidade por implementação de mecanismos mais eficazes nessas instituições e pessoas que estão se capacitando e querem ter um objeto de estudo ou um caso prático para poderem aplicar, porque foi realmente quando eu fui colocar em prática que eu vi as dificuldades. E tive ali um time que me ajudava, que sabia que eu estava aprendendo e trocava essas ideias comigo. É que eu quis oportunizar isso, porque depois do Observatório Social, a gente já continuou atendendo e é uma estratégia que eu hoje coloco no planejamento da minha empresa de pelo menos uma vez por ano a gente fazer um projeto pro bono. A gente tem que atender pelo menos uma instituição do terceiro setor sem cobrar o valor para ter essa devolução social. A gente fala de ética, integridade, não adianta só fazer dentro da nossa empresa e não na nossa vida. A gente acabou de falar aqui do comportamento. Então, eu abri essas vagas para oportunizar para as pessoas que possam, assim como eu tive essa oportunidade lá atrás, colocar em prática, dessa vez mentorados e supervisionados por mim. E já dando um spoiler para vocês, esse é um MVP, é um projeto piloto do que até o final do ano a gente deve lançar, que é a nossa Associação Integridade Sempre Vale a Pena, conectando aí terceiro setor e pessoas que estão entrando no mercado de compliance, querem se capacitar e possam fazer tipo um programa de trainee assim conosco, né, por 8 a 12 meses mais ou menos, implementando, aprendendo, fazendo esse trabalho voluntário. E essa associação também vai falar de ética e integridade para crianças nas escolas. Então a gente vai cerceando aí socialmente, tentando atacar
as instituições, as organizações do jeito que a gente consegue, e a base de formação daqueles princípios, valores, do caráter de um indivíduo, que segundo a pedagogia é na fase dos 3 aos 6 anos. Vamos ver, né? Estão todos convidados para participar comigo, porque braço não é o que vai sobrar, vai faltar. Maravilha, muito legal. Obrigada por esse spoiler, né? Porque realmente eu fiquei muito feliz em saber. Eu já vinha comentando sobre isso com o pessoal aqui no Conectados e sempre com outras pessoas também, da dificuldade. Muitas vezes você pode ter o conhecimento, né? Mas o início em si, para inserir no mercado, não é tão fácil, tem uma dificuldade. E ainda mais depois desse boom que teve, essa expansão tão grande do compliance, a gente sente um pouco mais, já que tem muitos outros profissionais e aí algumas vezes algumas organizações acabam não sentindo credibilidade em todo mundo. Então, é uma situação delicada. E saber que você está à frente de um projeto como esse agora, de ajudar, exatamente por sentir, né, esse dever de ajudar outras pessoas, assim como você foi ajudada no início, é muito importante, né, para quem está em início de carreira, para quem está começando. E o spoiler que você deu aqui é sensacional. Realmente vai ajudar muitas pessoas. Com certeza. Uma necessidade que eu sempre tive, Letícia, foi de tentar saber como é que surgiu o projeto Integridade Sempre Vale a Pena, porque a gente sabe, né, o quanto as pessoas falam sobre isso, e nesses bate-papos que a gente faz aqui, a gente busca, inclusive, sair um pouco daquela parte teórica, o que é compliance, o que é os pilares do programa, isso aí todo mundo tem acesso, né? A gente gosta de saber mais sobre essa questão das pessoas, né? Então, eu queria saber com você, como que surgiu esse projeto e por que, né, na verdade, que integridade sempre vale a pena? Bom, o projeto surgiu porque lá atrás, quando iniciou-se uma discussão um pouco maior de compliance aqui no Brasil, a palavra já não é tão conhecida assim, né? Lembrando que mais de 90% aí, segundo o último estudo do Sebrae que eu vi, pelo menos, das nossas empresas são pequenas, micro, pequenas e até médias. Esse assunto não chega da mesma forma que está chegando para as grandes empresas, né? O conteúdo não é consumido da mesma maneira. Então, percebendo primeiro, essa dificuldade de falar um pouco do tema, esse foi um dos motivos. O segundo, depois que a gente já estava implementando, porque o projeto é do ano passado, né, recente, aí tem um ano só, 2019, a gente já tinha, desde 2016, eu já estava investindo mais na divulgação do compliance, mas eu percebia que depois de começar a implementar os primeiros programas, a sensação que dava, ainda tem um pouco, é que os indivíduos se excluem um pouco dessa responsabilidade na sua pessoa física e jogam só para o CNPJ. Então, não, compliance é a empresa que tem que fazer. Mas enquanto nós não tivermos essa percepção individual da responsabilidade que cada um tem que ter, de ser a mudança que quer ver efetivamente, nós não temos essa transformação cultural, que exige um envolvimento, um engajamento maior. Aí foi bem espontânea assim, a ideia. Eu estava indo me deitar um dia e pensei, poxa, eu podia fazer umas camisetas, porque o pessoal usa essas camisetas endossando uma causa, vestindo mesmo, né? E aí eu estava indo me deitar, eu lembro que eu fui conversar com o meu esposo, que é o meu grande conselheiro aqui, o meu grande mentor de ideias, meu estrategista também, e aí ele não estava em casa, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, não lembro, e falei assim, o que você acha de eu mandar fazer uma camiseta escrita Integridade Sempre Vale a Pena? E criar um movimento, disseminar e tal pelo país. E ele falou, não vai dar certo, porque isso aí você vai precisar de muita gente, o Brasil é um país muito grande, vai ser difícil. E olha que 99% das vezes eu sigo a recomendação que ele está me falando. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer mesmo assim. Liguei para a Marcela, que é a nossa designer que nos atende, e falei, Marcela, faz aí uma estampa escrita Integridade Sempre Vale a Pena, que eu vou mandar, como é que chama? Estampar numa camiseta. Aí ela me mandou no dia seguinte, assim, eu fui a um shopping lá em Curitiba, eu não tô lá em Curitiba agora, e mandei estampar numa camiseta. Foi bem MVP, foi bem startup mesmo. Fiz a camiseta, tirei uma foto, postei. Falei, movimento. Aí já tinha alinhado com o Observatório Social, inclusive, que foi aquela primeira ONG que eu ajudei no início, que a renda proveniente da venda dessas camisetas seria destinada toda para eles, que seria realmente um movimento para capilarizar. Aí tirei a foto, postei, validei a ideia, né? Testei, errei rápido, aprendi rápido. E falei, olha, as camisetas vão estar à venda em breve no site, mesma coisa que eu estou fazendo com essa daqui. E o pessoal, eu quero. Só que assim, gente, eu não tinha site nenhum, eu não tinha estrutura, não estava nada pronto. Eu estava só testando, vendo se as pessoas iam querer. E começou a vir gente querendo mesmo. Aí eu liguei para o meu outro sócio, o Mário,
que é de TI, e falei, pelo amor de Deus, faz uma loja para mim no site, as pessoas querem comprar essa camiseta, eu não tenho como vender offline. Primeira venda offline que eu fiz foi para o Reinaldo Goto. Aí ele postou no LinkedIn, meu Deus, 700 pessoas curtiram, querendo camiseta. Pronto, lancei o site, a ideia estava validada, estava aprovada, começamos a vender. E aí foi crescendo, as pessoas começaram a me pedir camiseta preta, no Outubro Rosa queriam camiseta rosa. E aí também veio a ideia de criar uma cor específica para embaixadores. Então, não é todo mundo que sabe isso, mas tem uma camiseta azul do movimento que eu entrego para algumas pessoas que eu escolho. Então, são referências de conduta, de integridade para mim na vida pessoal e profissional. Tem muita gente que me pede a camiseta azul para comprar, mas ela não é vendida. Eu entreguei até hoje acho que umas 15 no máximo. E das outras, pretas, brancas e rosas, nós já temos quase 1000 vendidas. E foi assim que surgiu, com a ideia de que as pessoas, ostentando no bom sentido a mensagem no peito, aceitem que esse holofote vire para elas e sejam então cobradas por essa conduta íntegra. Que nós aqui que trabalhamos com compliance, as pessoas do nosso círculo social sabem que tem essa liberdade, entre aspas, de nos cobrarem pelo nosso comportamento, que nós temos que dar o exemplo. Nós não podemos pegar exemplos claros do dia a dia, né? Estacionar o carro numa vaga fora, atravessar num sinal vermelho, atravessar fora da faixa, aí o pessoal já... porque a Amanda do compliance, porque o pessoal do Conectados está fazendo coisa errada na vida e ficar falando de compliance na empresa, mas faz coisa errada no seu dia a dia. Isso acontece muito comigo também. Então, a gente sabe que quando leva essa mensagem no peito, a ideia é que leve na vida também. E foi assim que, felizmente, as coisas foram se disseminando. Hoje em dia, em mundo digital, com hashtags e tudo mais, foi espalhando no Compliance Across Americas, que foi o evento no ano passado. Eu levei uma mala de camisetas para vender, todas já estavam encomendadas, no segundo dia já tinha sido tudo vendido. Então, felizmente, cresceu rápido e por isso que a ideia agora é transformá-lo nessa iniciativa mais sólida. Integridade vale a pena, sim. A gente pode justificar com a resposta mais simples de, no final do dia, você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e vai estar com a consciência tranquila de que tem feito as coisas certas. Mas como eu disse no início, histórico e filosoficamente, nós até podemos justificar que integridade e ética levam à felicidade, porque as pessoas que lutam por isso, lutam pelas causas justas. Então, elas não precisam mentir, inclusive, elas têm boas lutas, mas conduzem isso dessa forma, né? Mais plausível, digamos assim. Sem mentiras, sem falsas sustentações, sem precisar de no dia seguinte pensar quem é que você vai ter que enganar. Isso te traz uma vida mais feliz, mais tranquila. Essa ponte é que é interessante, porque quando a pessoa associa o comportamento ético à felicidade, talvez ela seja mais convencida do que dizer, talvez até o próprio executivo da empresa seja mais convencível do que dizer que aquela metodologia para a empresa dele vai ser mais lucrativa ou mais benéfica, porque ainda nós somos uma sociedade muito individualista com visão de curto prazo. Eu tô assim, que aula! Só isso. Não, imagine, essas trocas eu são tão estou ricas emocionada. Pra mim, assim. Estou emocionada. Você sabe,